Nós vamos ministrar hoje uma palavra que está no livro de Jó, capítulo 3. Jó, capítulo 3. Nós vamos ler dois versículos desse capítulo, os versículos 25 e 26, certo? Jó, capítulo 3, versículos 25 e 26. Diz assim a palavra, queridos: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Amém? Isso é uma palavra de ânimo para nós. Isso aí é para animar os irmãos, né? Nesses dias, né, tão difíceis, né, que nós vivemos, né? Eu quero cumprimentar a igreja, né, com a paz do Senhor, os irmãos que nos assistem também. Queridos, esta palavra tem como título Lidando com os piores cenários da vida. Lidando com os piores cenários da vida. E Jó, ele foi alguém que aprendeu a lidar com cenários difíceis da sua vida. Tem um texto, um livro, né, que ele tem como título justamente esse: Sobrevivendo aos piores cenários da vida. E alguns títulos deste livro dizem assim, né? Como escapar da areia movediça. Como esse não é o nosso caso, nós não vamos falar disso hoje, né? Um outro capítulo desse livro é como você fazer uma ligação direta no seu carro quando você perder a chave. Eu creio que também isso não é necessário hoje para nós. Um outro capítulo desse livro diz assim: como escapar de um urso. É difícil, mas também não vamos falar sobre isso hoje. E também um capítulo desse livro fala assim: como você pode vencer uma luta de espada. Mas não é o nosso caso, né? Provavelmente, queridos, nós nunca vamos enfrentar um desses cenários que esse livro apresenta. Porém, eu creio que nós podemos encontrar alguns cenários assim como Jó encontrou na sua vida. Para Jó, a pior coisa que ele imaginava aconteceu. E é isso que eu queria frisar para vocês nessa noite. Jó, nós vamos ver algumas coisas do caráter de Jó, mas fique com isso em mente. Que Jó servia a Deus e tantas coisas, enfim, mas na sua mente, no seu interior, ele tinha um grande receio. E eu fico pensando, amados, quantos de nós que andamos na vida da igreja, andamos com Deus, andamos com a Bíblia debaixo do braço, enfim, temos Bíblia no celular, temos Bíblia em tantas coisas, de tantas formas, mas ainda nós permitimos que um certo receio entre dentro do nosso coração, e isso nos impeça de ver realmente a glória do Senhor, a graça do Senhor, entender quem realmente Deus é. Quem sabe nós precisamos, como os discípulos no caminho de Emaús, que os nossos olhos espirituais possam ser abertos e percebermos que quem anda conosco é o próprio Senhor. Que quem anda na nossa vida, quem está controlando, cuidando, quem é o soberano, é o Deus Todo-Poderoso. Porque eu fico pensando, queridos, é inadmissível. Para o mundo é normal, mas para nós como cristãos é inadmissível um cristão que se deixa dominar pelo medo. Porque a Bíblia é bem clara, lá no Evangelho, na primeira carta de João: o perfeito amor lança fora todo medo. Nós podemos perceber, queridos, que na vida de Jó, mesmo nos momentos alegres, em seu coração havia medo. Sabe aquele ditado, é muito bom para ser verdade? Jó tinha isso. Ele tinha todas as coisas, mas ele ficava assim: mas será que é real? Será que é verdade? Será que não está faltando alguma coisa? Como eu disse, amados, lá em 1 João 4,18, diz: no perfeito amor. O perfeito amor lança fora todo medo. Ou seja, Jó estava enfrentando o pior cenário da vida dele. Ele suportou coisas horríveis, né?
E tem uma canção popular que diz assim: escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Amados, se Jó não tivesse na presença de Deus, apesar dos seus receios, eu creio que ele teria endoidecido. Eu creio que ele teria perdido a razão. E quem sabe até ouvido o conselho da mulher, que disse: Jó, é melhor amaldiçoar a Deus e morrer. Maridos, cuidado com o que a mulher está falando, né? Preste atenção, né? Hoje foi falado, né? Preste atenção nas frases, né? Se Jó não tivesse buscado o Senhor, quem sabe ele teria tirado a sua própria vida por desgosto ou um outro sentimento. Mas sabe, amados, essa mensagem não é para nós falarmos da questão do sofrimento. Sofrimento, eles vêm e vão. Agora, nós queremos falar sobre como lidarmos com estas situações, com os piores cenários que vêm nas nossas vidas. Porque se nós aprendermos a lidar com esses piores cenários, queridos, o que nós vamos objetivar é o resultado disso. Depois de passarmos pela tempestade, o que virá? Depois de passarmos por uma situação difícil, como nós estaremos? Como estará a nossa fé? Como estará a nossa confiança? Eu creio que Jó, queridos, aprendeu muitas coisas, né, diante dessas situações. E ao lidar com essas situações, eu creio que o Senhor nos mostra que podemos, através da palavra de Deus, através da força do Espírito Santo, nós podemos ter sabedoria para também lidarmos com os piores cenários da nossa vida. Talvez não tão graves quanto o de Jó, mas para nós, muitas vezes a situação ela parece sem solução, ela parece que não tem uma razão de ser e nós ficamos como que vamos nos livrar de tal situação. Primeira coisa, então, queridos, eu quero falar sobre o caráter de Jó. Perceba, logo nos primeiros versículos do livro de Jó, nós vemos que Jó, ele vivia uma vida piedosa, ou seja, ele sempre estava buscando o Senhor. Também a palavra diz que Jó se desviava do mal. E Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E isso o próprio Deus o reconhece. Não é alguém que está falando, Jó é assim, não. Deus está falando e Deus reconhece ele como realmente ele era. No verso 19 diz que em meio a todas as adversidades, Jó adorou a Deus. No capítulo 1, verso 19, no meio de toda a adversidade, Jó adorou a Deus. Também nos diz, queridos, que Jó não culpa a Deus pelas suas situações. Então, só nisso aqui nós já temos coisas a aprender com Jó. Ou seja, nós precisamos continuar adorando ao Senhor em todo momento e não culparmos Deus pelas situações adversas que nos acontecem. Porque muitas vezes as situações, queridos, elas vêm para muitas pessoas. O próprio mundo que nós estamos vivendo é um mundo caído, é um mundo que jaz no maligno, é um mundo distanciado de Deus. E nós, queridos, estamos remando contra a maré. Nós estamos realmente vivendo de maneira tão oposta a esse sistema. Nós vemos também, queridos, que Jó, ele viveu uma boa vida. Jó, ele tinha recursos financeiros. Jó tinha uma família, ele tinha os filhos, ele tinha, vamos dizer assim, uma empresa, não era só uma criação de gado, mas ele tinha todas as coisas que faziam dele um dos homens mais ricos daquela região. Ele tinha, como eu disse, uma boa família, 7 filhos e 3 filhas. Ele era o maior do Oriente, era uma pessoa muito respeitada. Podemos dizer, amados, que Jó viveu uma vida agraciada. E Deus abençoou as obras das mãos de Jó. Também nós vemos, amados, que em tudo isso Jó tinha uma boa saúde. Ele tinha uma boa saúde. Sabe, queridos, quando nós nos dedicamos a Deus, nós nos colocamos numa posição na qual nós podemos experimentar a sua graça, a sua bênção, de uma maneira profunda e maravilhosa. Nada, amados, pode se comparar realmente neste mundo quando nós vivemos na presença do Senhor. Por isso o salmista diz, vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Olha a comparação do salmista, um dia na casa do Senhor
1000 em qualquer lugar. Porque um dia na casa do Senhor, queridos, nós podemos ter a intensificação da graça e do poder de Deus que nos sustenta. A vida dentro do temor do Senhor, queridos, é algo precioso, uma vida bem vivida. E Jó, ele vivia no temor do Senhor. Um pastor, queridos, americano, ele usou uma ilustração, e eu achei interessante quando ele fala assim, que nós precisamos viver em santidade, porque o que vai dar qualidade para nós é uma vida em santidade. Não é a nossa vida em si, mas o quanto nós dedicamos ao Senhor. E esse pastor, então, ele fez uma comparação bem simples, mas eu achei proveitosa quando ele diz o seguinte: se você pegar uma barra de aço, e ele então comparou que aquela barra de aço custaria lá $5, e ele diz assim, se você pegar aquela barra de aço e trabalhar em cima dela, e você fizer algumas ferraduras com aquela barra de aço, ele diz, talvez você vai conseguir de $5 passar para $15 ou $20. Olha o lucro que ele pode ter. E ele disse, se nós pegássemos essa mesma barra de aço e transformássemos em agulhas de costura, poderíamos alcançar, quem sabe, até $500, transformando esta barra de aço em agulhas. Mas ele fala assim, se nós pegarmos essa mesma barra e transformarmos essa barra de aço em pequenas e delicadas molas de uma engrenagem de um relógio caro, o valor desta barra pode chegar a $250 mil. Então, mas a nossa vida passa a ter um valor a partir do momento que nós andamos no temor do Senhor, a partir do momento que andamos em santidade com Deus. Então, o nosso valor não é por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós já temos do Senhor. A nossa vida, todas as coisas passam realmente por isso, aquilo que Deus já fez em nós. Agora, amados, esse pastor fala assim, qual é a escolha que você vai fazer? Que tipo de barra de aço você quer ser? Nas mãos do Senhor, queridos, Ele trabalha de maneira tão delicada, que Ele pode dar um valor muito mais real e verdadeiro para as nossas vidas do que as coisas que acontecem nesse mundo. E aí, então, amados, quando nós reconhecemos esse Deus, nós sabemos que os piores cenários da vida podem ser vencidos. Podemos tirar uma lição daquilo que nós estamos realmente passando. Mas vai depender, queridos, do nosso compromisso com uma vida de santidade. Isso vai determinar se nós somos cristãos que vão influenciar ou seremos influenciados. Isso vai revelar qual é a nossa espiritualidade. Lidando com os cenários mais difíceis da vida, queridos, nós precisamos aprender qual é realmente a nossa posição em Cristo Jesus. Jó era um homem que tinha um caráter íntegro, reto, andava no temor de Deus. Mas, queridos, isso não é uma vacina, né? Está se falando muito em vacina aí. Não é uma vacina para imunizar contra os piores cenários da vida. Jó não estava imunizado. E por isso as calamidades vieram na vida de Jó. Essa é a segunda parte que eu quero trazer para os irmãos. Jó primeiro perdeu sua fortuna. Depois Jó perdeu os seus 10 filhos. Imagine perder 10 filhos de uma vez. E depois Jó perde a saúde. E Jó, então, ele viveu uma vida piedosa, e mesmo assim as calamidades vieram sobre a vida dele. Calamidade é uma grande perda, um dano, uma desgraça, destruição. E aí, então, amados, em tudo isso, Jó não culpa a Deus. Ele reconhece que Deus é Deus dos momentos alegres, mas Deus também é Deus dos momentos tristes. Deus é o Deus de todos os momentos em nossa vida. Embora a sua vida fosse boa, Jó criou uma expectativa. O que eu temo, o que eu receio, um dia vai chegar. E o que Jó temia? Quem sabe perder os filhos. Jó talvez receava perder a saúde. Jó
talvez receasse perder a sua vida financeira, e tudo isso veio, queridos. Isso foi uma avalanche, né, na vida de Jó. Graças a Deus, amados, que na maioria das vezes as nossas preocupações são infundadas. Mas poderá, quem sabe, chegar um momento em que o pior cenário da nossa vida pode acontecer. E aí então vai depender como nós temos construído a nossa vida. Na obediência, que é a palavra do Senhor, construindo a nossa casa sobre a rocha ou sobre a areia. Mas uma vida boa e piedosa, como eu disse, não é proteção contra os problemas da vida. Mesmo trilhando um caminho no temor do Senhor, as calamidades podem surgir. Homens que consagraram suas vidas a Deus e que mesmo assim suportaram grandes aflições. Amados, muitas vezes quando nós falamos isso, as pessoas podem pensar, mas então é difícil. Então olhe para a vida de Daniel e os seus amigos, olhe para a vida de Davi, olhe para Paulo e o próprio Jesus. E aqui nós temos então o Jó, né, nos piores cenários da sua vida. Amados, a preocupação é uma perda colossal de tempo. Por isso nós precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, sabendo que Ele cuida de nós. No livro de Mateus, o Senhor fala, não fique ansioso acerca de coisa alguma, quanto ao comer, ao beber, ao vestir. O vosso Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. Mas Ele fala assim, os gentios é que se preocupam com isso. E gentio, queridos, aqui o Senhor quer dizer aquele que não tem Deus. E sabe, queridos, uma das grandes verdades e tristes verdades é que hoje nós temos ateus na vida da igreja. Ou seja, pessoas que estão na igreja, mas não creem que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Tem uma caricatura de Deus, mas não consegue enxergar realmente Deus como Ele é. O terceiro ponto, queridos, é Jó na escola da vida. Jó aprendeu lições preciosas sobre a pessoa de Deus, do próprio Senhor. Do capítulo 38 ao 41, queridos, até o capítulo 37, Deus não falou nada. Sabe que eles têm alguns momentos, é assim, que Deus não vai falar, que Deus não vai se manifestar. Deus foi se manifestar nos últimos capítulos ali do livro de Jó, ou seja, foi se manifestar no último momento na vida de Jó. Mas Deus continuava sendo Deus e Deus continuava existindo apesar de todas as coisas. E acima de tudo, amados, Deus acreditava em Jó. Quem sabe Deus estava dizendo assim, até que ponto Jó vai acreditar em mim? O problema, queridos, não é se nós não acreditamos, o problema é quando Deus deixar de acreditar em nós. Aí sim será um grande problema. Amados, Jó, então, ele aprendeu lições sobre o propósito de Deus. No capítulo 42, verso 2, né, do livro de Jó, ele diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Mas Jó chegou a essa compreensão, depois de passar pelos piores cenários da sua vida. Primeira coisa, ele fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor poderia ter impedido os meus filhos de morrerem. O Senhor poderia ter impedido a minha derrocada financeira. O Senhor poderia ter impedido, Senhor, que eu contraísse essa enfermidade. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ou seja, tudo isso então o Senhor permitiu na minha vida. Eu reconheço isso. Eu reconheço que a minha vida te pertence e não é minha mesma. Eu reconheço que agora, Senhor, o teu propósito é um propósito muito maior. O Senhor queria que através da minha vida, muitos irmãos e irmãs aprendessem realmente a te servir em espírito e verdade. Jó, então, se torna para nós realmente, amados, uma grande lição que precisamos aprender.
E muitas vezes, quem sabe, queridos, aquilo que você está passando é realmente uma aprendizagem para alguém que faz parte do teu convívio. Você vai ser um livro vivo para a pessoa, dizendo, olha, passei pelos piores cenários da minha vida. E então, com certeza, eu reconheço que Deus tudo pode e nenhum dos planos dele pode realmente ser impedido. Sabe, amados, tenha certeza, tempestades sempre vêm na vida. Nós estamos aí, ó, chuva. Talvez você esteja pensando, que chuva é essa? Mas logo a chuva passa. Tempestade vem e vai, mas a palavra do Senhor permanece. Amém? Daqui a um pouco a sua tempestade vai passar. Mas eu digo, né, como o pastor pregou hoje pela manhã, se você não ouviu, ouça depois na gravação, que nós precisamos realmente entender que muitas das coisas que acontecem de errado, somos nós mesmos que semeamos, né, pastor? Então nós precisamos mudar a semente. Sabe, amados, no capítulo 42, verso 5, ainda Jó diz assim, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Agora eu te vi, ou agora eu te vejo. Mas ele passou então pela escola dos piores cenários da vida, mas ele diz, agora os meus olhos te veem. Quem sabe, amado Jó, estivesse vivendo uma fé de ouvir falar, Deus é bom, Deus faz isso, Deus ajudou o povo no Egito, Deus ajudou no deserto, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Agora Jó está dizendo, Deus fez na minha vida. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, agora é o Deus de Jó. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus do pastor, do Eduardo, da Claudete, da Shirley, de todos nós, do Renato. Não é mais o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se torna o nosso Deus pessoal, queridos. Isso Jó aprendeu. Por isso ele fala, agora eu estou vendo, eu estou enxergando, parece que eu tinha escama nos olhos, como Paulo naquela sua experiência, mas agora eu sei que Deus é Deus real, e por mais que aconteçam as calamidades da vida, os piores cenários, Deus sempre se faz presente. Jó, queridos, a passar pela sala da aula da aflição. Muitas vezes nós não gostamos dessa aula, eu quero matar a aula, nessa aula eu não vou. Mas ele aprendeu, queridos, lições que não são facilmente esquecidas. E eu creio que todos nós temos sempre algo a aprender, queridos. E eu digo para vocês, queridos, que também passei por vários cenários difíceis. E eu digo para vocês, muitas vezes, hoje eu e a Claudete conversamos e tal, a gente dá risada. Naquele tempo era uma tempestade, chovia canivete, chovia pedra, como diz o caipira, chovia granito, não é granizo, né? Chovia granito, imagina isso, sofrer placas de granito, né? Mas hoje nós falamos, passou a tempestade, nós ficamos assim, até esses tempos, nós falamos, como que foi que a gente saiu daquela situação? É Deus presente. Jó aprendeu isso, queridos, que o mais importante é que Deus esteja presente nos piores cenários da nossa vida. Ele aprendeu, queridos, que o propósito de Deus não é nos quebrar. Jó aprendeu isso. Deus não teve prazer em quebrar a vida de Jó, ou fazer tantas coisas na vida de Jó. O objetivo de Deus não era punir, mas era aperfeiçoar, a levar Jó a um nível de santidade ainda maior. Frequentemente, queridos, as melhores lições da vida são aprendidas, como diz Isaías, na fornalha da aflição. Porque na fornalha da aflição, diz o profeta Isaías, calma, irmãos, não é o fim do mundo, nem o Covid. Então, irmãos, ele aprendeu que na fornalha da aflição, Deus tira o melhor de nós. Assim como no pior momento da vida, Deus realiza grandes coisas. Amados, alguém escreveu que o deserto é o lugar mais propício
para Deus realizar o milagre. Então, se você está passando pelo deserto, fala, amém, é o melhor momento para Deus realizar o milagre. Porque no deserto você não tem nem eira nem beira, não tem onde se escorar, a não ser olhar para cima, como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes. Mas de onde me virá o meu socorro? Aí o salmista diz, não é do monte, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jó aprendeu, queridos, que os propósitos e planos de Deus para as vidas dos que o servem, muitas vezes estão além da nossa compreensão. No livro de Isaías 55, verso 8 e 9, diz, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Sabe, amados, o que Deus fez, como fez e por que Ele fez, é bom deixarmos com Ele. O que Deus fez e por que Ele fez, é bom deixarmos com Ele. Jó, ali no capítulo 42, aí você pode ver, ele fala assim, sabe de uma coisa, eu falei de coisa que eu não entendia. Era uma coisa muito alta para mim. E esse é o problema, queridos, que muitas vezes nós queremos falar coisas que não estamos entendendo. Eu gosto de uma canção que diz assim, os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar. Aí eu gosto dessa parte que ele diz assim, eu só te peço forças para poder continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, ó Pai, por mim. Sabe, mas é diferente, porque muitas vezes ao passarmos pelas lutas, a primeira coisa, falando, Senhor, me ajuda, me tira dessa. Eu fico pensando, muitas vezes Deus fala assim, eu já estava te avisando lá atrás. Antes de você entrar nessa, eu já estava falando para você, não entra. Não vai, porque há caminhos que parecem ao homem ser bom, mas o fim é morte. Amados, quando nós estamos vivendo nos piores cenários da nossa vida, nós precisamos entender que nós somos como barro nas mãos do Senhor. E o Senhor fala isso para o profeta. Será que, assim como o oleiro fez, ou seja, o barro estava ali e não estava dando a forma adequada, ele desmancha e começa a fazer de novo. E o Senhor diz assim, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Amados, quando nós passamos pelos piores cenários da vida e nós não reconhecemos e nós não buscamos ao Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor está sendo injusto. O Senhor não está sendo bondoso para comigo. O Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou aquilo outro. É nesses momentos, aqueles que nós passamos pelos piores cenários da nossa vida, que nós percebemos que nós somos muito mais, temos uma fé muito mais farisaica do que nós pensávamos. Porque, Senhor, eu vou sempre na tua casa, eu assisto lá no YouTube, eu assisto escola dominical, eu assisto lá os meninos fazendo as brincadeiras, aí eu assisto isso, eu assisto tudo, Senhor, mais de 300 vídeos, Bachega? Eu estou assistindo todos, eu maratonei, quero ver alguém maratonar os vídeos da igreja. Mas aí, queridos, o Senhor pode fazer ou não pode fazer com a tua vida? Você entregou a sua vida para Jesus? Amém? Então a vida não é sua, meu irmão. É de Deus. Senhor, faça de mim o que quiser. Porque eu sei que o que o Senhor fizer vai ser o melhor. Amém? É o melhor, queridos. Ele aprendeu, amados, Jó aprendeu que Deus é absolutamente soberano em tudo. Ele está no controle de cada curva na estrada da vida. Isso, um autor escreveu isso, eu achei interessante. Deus está no controle de cada curva na estrada da vida. Ou seja, muitas vezes você entra numa curva, numa certa velocidade, mas Deus já sabe, Deus já está indo à frente. E Ele sabe que muitas vezes aquela curva poderia ser fatal, mas Deus está cuidando de você. Jó aprendeu, amados, que nada pode ir contra a vontade de Deus. Ande na vontade de Deus, esteja na vontade de Deus.
no centro da vontade de Deus. E com certeza, queridos, você estará no melhor lugar. O resultado, queridos, final desses piores cenários na vida de Jó, para Jó, queridos, foi um momento de arrependimento pessoal. Perceba isso, queridos. Foi um momento de arrependimento pessoal. No capítulo 6, lá do finalzinho, capítulo 42, verso 6, Jó fala assim: me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, Jó, por mais temente a Deus, por mais íntegro, ele fala assim: ainda faltava alguma coisa na minha vida. Hoje eu percebo que eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Mas quantas vezes as calamidades das nossas vidas nos levam a um arrependimento, dizendo: Senhor, se eu tivesse ouvido a Tua voz, eu não estaria aqui nesse momento. Eu me arrependo, Senhor, porque eu não ouvi, eu não obedeci, eu não segui como eu deveria seguir. Porque a hora que o calo aperta, queridos, é que você fala: ai, meu Deus. Fala: ai, meu Deus, o que vamos fazer antes de fazer? Esse é o caminho que Jó aprendeu. Jó, ele se arrependeu no pó e na cinza. Porque ele falou: Senhor, eu falei de coisa que eu nem entendia. Eu te conhecia só de ouvir falar. Eu tinha uma fé de ouvir falar. Eu era um consumidor de mensagem na igreja e o pastor falava, os irmãos falavam, eu ia ouvindo, mas eu não tinha uma experiência real com o Senhor. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho. Por isso ele se arrepende. Também, queridos, foi um tempo de um reavivamento pessoal. O pastor fala de reavivamento, né, da igreja, mas o reavivamento começa no pessoal. E Jó, realmente, ele passa por um reavivamento pessoal. No capítulo 42, verso 10, diz: mudou o Senhor a sorte de Jó. E algumas pessoas pensam que, porque o Senhor devolveu coisas para ele. Não, queridos. Porque, como eu falei, Jó aprendeu que a melhor coisa é ter o Senhor. O reavivamento aqui passou realmente quando o Senhor muda a situação de Jó. E Jó passa a ser realmente um homem íntegro, reto e temente a Deus. E passa a ter olhos espirituais que começam a enxergar de maneira espiritual. Ele passa a ter ouvidos espirituais para ouvir o falar de Deus mesmo em meio às tempestades. Foi um momento, e aí sim, um momento de restauração. Quando Deus abençoa o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ou seja, Deus deu novos filhos para ele. Deus trouxe de novo recursos financeiros. Deus trouxe saúde para Jó. Deus restaurou a família. Mas uma coisa, queridos, que eu sempre digo: Deus não devolveu todas as coisas para Jó. Porque você lembra que no início, 10 filhos morreram. E esses 10 filhos não foram ressuscitados. Deus deu novos filhos para Jó. Algumas coisas, queridos, Deus não vai restaurar nas nossas vidas. E aí, então eu tenho que entender: Senhor, os teus caminhos posso não entender, mas sei que tudo é visando para o meu crescer. O pior cenário de Jó, querido, se tornou realidade. Quando isso aconteceu, uma avalanche de emoções humanas tomaram conta da vida de Jó. Mas Deus trabalhou na vida de Jó. É isso que eu quero deixar com você, meu irmão. Deus trabalha na sua vida. Deus quer trabalhar no seu coração, para que Jó tivesse uma nova visão. Deus quer nos dar uma nova visão da vida e do viver, reconhecendo em tudo a soberania de Deus. Eu quero pedir a você, abra Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3.
Nós vamos ler os versículos 32 e 33. Muitas vezes nós lemos, no capítulo de Lamentações, aquela parte que fala assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Mas a palavra de Deus é muito rica, queridos. E no capítulo 3, verso 32 e 33 diz: pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo as grandezas das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ou seja, amados, Deus não teve nenhum prazer em afligir ou entristecer a vida de Jó. Mas com aquilo, Jó pôde ter uma experiência profunda com Deus. Que, amados, nós todos possamos, ao passarmos pelos piores cenários da nossa vida, possamos ter um encontro profundo com o Senhor. E a partir daquele momento, entendermos que Deus é soberano. E que passe o que passar, nada pode ofuscar a glória e a presença de Deus nas nossas vidas. Por isso Paulo diz assim: o que vai nos separar do amor de Deus? Aflição? Espada? Perseguição? Nada. Nada pode me separar e te separar do amor de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Meu irmão, será que você está passando por um cenário difícil da sua vida? Não estamos falando de Covid, porque todo mundo está passando. O mundo está passando. Mas quem sabe, queridos, alguma tempestade veio, assim como essa chuva veio de repente aqui. Nós vimos que estava nublado, mas abafado, calor. Talvez nem chova. Mas aí choveu, aí ventou, e alguns problemas vieram. Então, neste momento, queridos, eu quero que você faça um exercício como nós fizemos hoje pela manhã. Estenda as suas mãos assim, para frente. Olhe para a sua mão. E fale para você: a minha mão é tão pequena, mas a mão de Deus é maior do que a minha. A minha mão não pode alcançar. Eu tentei realizar coisas através das minhas mãos e não consegui. Por isso, Senhor, eu quero agora passar para as tuas mãos. Tuas mãos são mais fortes do que as minhas. As tuas mãos alcançam onde as minhas mãos não podem alcançar. As tuas mãos fazem melhor do que as minhas mãos. Senhor, eu quero abençoar a vida da tua igreja que está reunida neste lugar e aquelas pessoas que nos assistem. Senhor, gostaríamos que as tempestades da vida não viessem. E a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer em nenhum que isso aconteça, mas muitas vezes o Senhor permite. Mas que com isso, Senhor, possamos aprender a lidar com as dificuldades, tendo um coração de cristão, tendo uma mente de cristão, tendo atitudes cristãs em todos os momentos, porque as tuas mãos são mais fortes do que as nossas, e é o Senhor que nos segura, quando o barco, Senhor, é levado pelo vento das ondas, é tuas mãos de poder que nos sustenta, quando tudo parece que vai ruir e nada, Senhor, irá acontecer. Por isso te agradecemos, Senhor, porque o Senhor continua sendo Deus. Não importa que seja pandemia, não importa que sejam os piores cenários da vida, nós temos o melhor Deus ao nosso lado. Nós temos o Deus verdadeiro ao nosso lado. E é isso que nos alegra e nos fortalece. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, não se esqueça, a mão de Deus é maior do que a sua. Amém.